Olá, bom dia a todos. Bem, chegamos hoje ao último capítulo dessa nossa trajetória de estudos e reflexões em torno da obra Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Hoje vamos falar do epílogo. E é justamente aqui onde ela nos traz que se ela pudesse, desejar a todos nós que nós pudéssemos assim sentir ao final do livro, após tantas reflexões sobre o que a gente tem a esperar sobre os nossos Saaras individuais, ela diria assim: espero que esteja disposto a se preparar da melhor maneira possível para a sua última etapa antes da morte. Espero também que saiba um pouco sobre si mesmo. Quem é você? O que faz para melhorar o lugar onde vive? De que valeu a sua existência? Ah, você não descobriu isso ainda? Então é hora de descobrir. Talvez, não, é a hora, definitivamente é a hora de você descobrir. Não perca nem mais um minuto investigando por que você está aqui. E não vai lhe dizer que está aqui para descobrir quem é. Se você tiver, a partir de agora, condições, daquilo que você viveu, transformar a vida de outra pessoa em algo que vale a pena viver, já terá valido a pena. Você já estará pronto para entrar no seu ciclo de morrer. Mas espera aí, ciclo de morrer? E aí ela continua. Gostaria que a cada dia que você voltasse para casa, você se olhasse no espelho e dissesse à sua imagem assim: eu gosto mais dessa pessoa do que daquela que saiu de casa hoje cedo. Ela é melhor porque ela tem um dia a mais de experiência. No envelhecer, mais do que nunca, precisamos abrir mão da necessidade de dizer que cada dia é um dia menos de vida, um dia mais perto da morte. Precisamos olhar para o nosso tempo como algo que nos pertence, algo que é a nossa história. Ao fazer isso, contemplamos todo o nosso ciclo de vida, até a etapa final, que é a velhice, até o dia que a nossa morte chegar, até o dia em que a morte virá para as pessoas que nós amamos. A verdade é que é muito importante que a gente consiga olhar para aquelas pessoas que nós amamos, que nós consigamos olhar para aquelas pessoas que morreram, e confidenciar a cada uma delas como se estivéssemos próximos, assim, olha, a sua vida valeu a pena, porque a minha vida é melhor graças ao tempo que você esteve presente nela. Todas as vidas são grandiosas. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma coisa que me aconteceu na quarta-feira passada. Eu estava indo para o trabalho, e aí, como eu tinha passado por um procedimento, eu não estou podendo ainda, andar muitas distâncias e tudo, e eu peguei um Uber para ir para o trabalho. E, curiosamente, eu trabalho num lugar que tem muitos prédios, muitas pessoas. Então, normalmente, quando eu falo assim, eu trabalho na Fiocruz, que alguém chega para mim e fala assim, você conhece fulano? Eu nunca conheço ninguém. E aí, quando alguém já pergunta assim, você trabalha na Fiocruz? Eu falo, mas lá é tão grande, é difícil eu conhecer alguém. E aí, nesse dia, curiosamente, o motorista do Uber falou assim, você trabalha na Fiocruz? Aí eu já vim com a minha resposta pronta. Sim, mas lá é muito grande. Você já foi lá? Lá tem muita gente, é difícil a gente... Ah, sim. Não, porque a minha noiva, ela faz mestrado lá. Aí eu falei, é? Aí ele falou, é. E ela é do pavilhão 26. Eu falei, opa, peraí, alguma chance de eu conhecer, porque o pavilhão 26 é um prédio que pertence ao meu instituto, e eu conheço muita gente nesse local. Então, eu falei, existe alguma chance. Eu não conhecia a noiva dele, mas conhecia os orientadores, conhecia muita gente. E aí, conversa vai, conversa vem. Ele virou para mim e falou assim, não, ela está sendo orientada hoje por uma pessoa, mas, na verdade, ela ia ser orientada por outra. Ela ia ser orientada por uma moça muito bacana, ela estava muito conectada. Durante a pandemia, trocaram muitas mensagens, mas essa pessoa morreu durante a pandemia, morreu no ano passado, vai fazer um ano agora. E, curiosamente, essa moça queria orientá-la, é uma pessoa com a qual eu tive uma conexão muito grande, uma amiga muito querida, e do qual eu
eu tenho trabalhado esse processo, né, de estar no trabalho sem tê-la, sem poder ligar para ela para falar, vamos almoçar, vamos conversar, vamos ver. E naquele momento, dentro do Uber, eu comecei a chorar. E aí, eu virei para ele e falei assim, nossa, que coincidência. Eu não só conhecia a orientadora, como era alguém assim que eu tenho profundo respeito, admiração e que me faz muita falta. E eu falei, gente, como é que eu vou chegar no trabalho assim? Sequei as lágrimas, disfarcei, desci e fiquei com aquilo na cabeça, né? E o dia todo rendendo e bateu aquela saudade forte, né? Porque o luto tem essas coisas, né? Tem os momentos em que a saudade vem muito forte. Você está seguindo, mas tem aqueles dias que a coisa fica um pouco mais difícil. E aí, no final do dia, era dia da minha terapia, e aí eu estava conversando com a minha psicóloga, eu falei assim, nossa, essa coisa é engraçada, né? Porque eu sinto falta e tal. E ela falou assim, mas olha que interessante, né? Você encontrou uma pessoa que estava falando dela, que falou com tanto carinho, te falou do quanto que ela representou para a vida dessa menina que quase foi aluna dela, contando coisas boas dela. Então ela falou assim, naquele processo todo, ela estava viva em cada um de vocês ali. Então ela falou assim, eu preciso que você perceba o quanto que a vida dela significou e foi importante para cada pessoa que teve em contato com ela. Quem teve mais, quem teve menos, mas ela teve uma vida importante, ela teve uma vida de significado, ela deixou algo bom em cada um de vocês, né? Então, quando eu li isso aqui, eu pensei, gente, isso é para minha amiga. A vida dela valeu a pena porque a minha vida é melhor graças ao tempo em que ela teve presente nela. E eu fiquei tão emocionada, tão emocionada. E a gente tem que terminar o capítulo, não vou me emocionar aqui hoje, não. Mas vamos lá. E ela está viva com a gente, aí, com certeza, né? Recebendo nossas vibrações. Mas o fato é que, assim como a minha amiga, assim como as pessoas, todas as vidas são grandiosas. E aí, a doutora Ana Cláudia, no capítulo, ela vai compartilhar uma experiência que ela teve com um paciente, né? De cuidados paliativos, e ela disse que ela não demorou a enxergar o homem maravilhoso que ele era. Ele tinha uma história magnífica assim de transformação do mundo e da vida de centenas de pessoas de formas assim indizíveis. Só que ele era uma pessoa tão boa que a esposa dele tinha dificuldade de aceitar a forma como a doença dele estava evoluindo. Ele tinha um câncer, né? Muito agressivo, e a esposa tinha muita dificuldade de aceitar, porque dizia, poxa, mas ele é uma pessoa tão boa, ele ajuda tanta gente, ele é tão bom, por que ele vai morrer tão cedo? Né? E a verdade é que ela olhava nos olhos daquela esposa, e ela sentia como se aquela esposa tivesse esperando ali uma espécie de milagre, né? Mas ela diz o seguinte, o milagre real foi o nosso encontro. E ela disse que conversava muito com ele, perguntava coisas do tipo, o que preocupava ele naquele momento que ele estava vivendo. E aí começaram a conversar sobre a questão de aniversários, e aí descobriram que faziam aniversário no mesmo dia. E era 12 de agosto, e é uma data que para eles tinha um simbolismo, porque eles gostavam de estudar várias coisas, né? E eles diziam assim que nascer em 12 de agosto, porque parece que no calendário todo tem 5 datas em que não tem nenhum anjo para aquela data. E aí eles diziam assim que cada dia do ano tem seu anjo que protege a pessoa nascida naquele dia. Mas existem 5 datas que não tem anjo. Dia 12 de agosto é uma delas. E aí disse a doutora Ana Cláudia que quando eles falaram isso, ela falou assim, então deve ser mais difícil, né, para quem é nascido nesse dia. E aí eles responderam, na verdade, ao contrário. As pessoas que nascem nesses dias têm potencial para transformar o mundo. Daí o universo põe todos os anjos a serviço delas. E ela disse que riu, brincou e falou assim, caramba. E aí a esposa, né, daquele senhor ainda colocou as mãos juntou as mãos com seu marido e virou para ele, nossa, meu amor, você é tão importante para o mundo que o universo nos mandou alguém tão especial quanto você, ou seja, uma outra pessoa nascida 12 de agosto. E naquele momento, ela diz, o milagre estava ali, a magia se fez porque uma conexão se estabeleceu entre eles. E ela disse que dali, né, houve uma conexão, eles começaram, seguiram o curso natural,
Mas ela usa esse exemplo para falar a questão do estabelecimento das conexões e vínculos, né? E ela diz assim: ao longo da nossa vida, viveremos muitas experiências de conexão com o outro e que terão a ver com o significado do que cada um atribui àquele encontro. No caso de Poe, aquela data comum, né, aquela data do nascimento, costurou entre nós um vínculo forte no finalzinho da vida dele. E perto do momento de sua morte, ele me perguntou de maneira direta: doutora Ana Cláudia, eu estou morrendo? E ela disse que ela ficou ainda um pouco reticente e tal, ela tentou, aí ele disse: pode me dizer, eu não tenho medo. E ela foi olhando até que uma hora ela deu um sorriso e ele entendeu todo o processo. Teve um dia que ele estava sofrendo de muitas dores, ela precisou usar morfina e tudo, e aí ela perguntou para ele: você quer permanecer sedado até o instante da sua morte? Ele falou assim: não, eu preciso acordar amanhã de manhã porque eu vou receber uma visita. E ela usou a medicação na dosagem, despertou na parte da manhã, ele recebeu uma amiga, ele conversou com essa amiga e em seguida ele morreu. Então ela diz que essas conexões que nós fazemos, não só no instante da morte, mas em toda a vida, elas vão muito a partir, né, da forma como a gente se relaciona com o outro, né? Como a gente, então, ela vai nos lembrar que histórias e conexões constroem passados e que as memórias resultantes disso nos abastecerão lindamente nos anos de velhice. Também nos apoiarão quando teremos que lidar com a percepção daquela que talvez seja a nossa última perda, a perda de futuro. E ela relembra que quando o filho dela entrou na faculdade, ela ficou assim, uma vontade louca de pegar o telefone e ligar para a mãe dela, porque ela imaginaria o quão feliz a mãe estaria. Mas ela não tinha mais a mãe dela, né? Mas ela disse que por um instante ela fechou os olhos e ela pôde perceber aquele sorriso da mãe dela, né? Porque ela sabia que era daqueles 42 anos de vida que ela teve ao lado da mãe dela, ela sabia exatamente o que a mãe dela sentiria, o que a mãe dela estaria pensando, né? E ela diz o seguinte, que hoje, quando esse tipo de saudade, né, aperta, ou quando acontece alguma coisa do tipo: mas como seria se a minha mãe estivesse aqui? O que ela faz é não lamentar não ter a mãe aqui, mas ela visita aqueles anos de convivência com ela e, com base nos conselhos que ela recebeu nessas décadas juntas, a resposta chega. Então, a ausência de futuro acaba sendo algo bastante relativo se você consegue revisitar essas conexões e essas memórias do futuro. E ainda em relação ao futuro, ela deixa o último lembrete, né? Da mesma forma que nós devemos nos preparar para perder, é necessário preparar as pessoas que convivem conosco para a nossa partida. E ela diz que se você é um pai ou uma mãe, né, que tem absoluta certeza de que os filhos não funcionam sem você, não perca mais tempo e torne-se uma mãe ou pai melhor. A boa mãe ou o bom pai é aquele que consegue existir dentro do coração do filho, não fora dele. E só existe do lado de fora está criando uma relação baseada na dependência. Se uma pessoa declara que não pode viver sem nós, é porque não a amamos o suficiente. Não a amamos direito. Será preciso mostrar o espaço que ocupamos no coração dela para que ela possa nos encontrar quando não estivermos mais aqui. E aí ela lembra o caso de uma senhora, né, uma jovem que teve um câncer de mama muito agressivo e ela, de repente, chegou e presenciou uma cena em que ela estava sendo extremamente assim, grosseira com seus filhos. E naquele momento ela virou para a doutora e falou assim, quando os filhos saíram, ela falou assim: eu preciso prepará-los porque eu tenho que tratá-los assim, porque eles precisam ficar bem quando eu partir. E ela disse assim: o medo da dor, da perda, nunca salvou ninguém de perder nada, nem emprego, nem milhões no banco, nem o amor, nem filhos, nem paz. Perderemos essas coisas com toda certeza, independente do medo que sentimos. Então não adianta temer. Tenha respeito por suas relações e ame muito. No amor está o caminho para que o outro, privado de nós, encontre forças para elaborar a saudade.
Preparar alguém que amamos para a nossa ausência pressupõe, além de amar muito, ensinar essa pessoa quem ela é aos nossos olhos, de modo que ela sempre saiba o que ela representa para nós. E aí, eu lembro também, né, desses processos de luto, meu padrinho desencarnou esse ano, e toda vez que eu lembro dele, me dá aquela saudade gostosa, mas eu lembro assim, Betinho, eu gosto mais de você do que de mim. Ah, e aí a saudade fica doce, porque eu sei que aos olhos dele, eu era alguém muito importante. Então, que a gente saiba sempre, né, mostrar para as pessoas o quanto elas são importantes para nós. Porque se um dia nós não estivermos ali, elas saberão o que elas representam para cada um de nós. E aí ela finaliza, né, esse epílogo com uma última palavra sobre coragem. Ela diz que as perdas da vida, né, o envelhecer e seus desdobramentos, em lutar-se, sentir dor, adoecer e lidar com as limitações à independência e à autonomia, não encontrar sentido para o que vivemos aqui, nos confrontam mesmo com gritos de dor. E ela diz: acolhamos esses gritos, sensíveis à constatação de que, em meio a eles, é quase impossível ouvir outro som que não o da dor do momento presente. Deixemos vir a dor. Encontremos pessoas que nos ajudem a suportá-la. Pessoas com a qual possamos nos sentir a salvo. Como disse, né, o paciente num daqueles capítulos que nós estudamos anteriormente. Então, peçamos ajuda se essa dor estiver muito forte. Não vamos ficar sofrendo muito, sofrendo sozinhos. Dor compartilhada é dor amenizada. É preciso que a gente busque conscientemente os espaços de silêncio que jazem dentro de cada um de nós. E que muitas vezes nós vamos encontrar nesses espaços as respostas, né, sobre o que é preciso fazer nos anos que virão, sobre o qual é a nossa missão aqui e qual o melhor caminho a seguir. Por isso é tão importante a gente encontrar, né, a meditação, a oração, a serenidade, espaços nas nossas rotinas que nos permitam esse tipo de reflexão. E aí, a doutora Ana Cláudia finaliza dizendo assim, pode ser que, diante de N situações da vida, a gente tenha perdido a conexão com Deus, né? Talvez por incompreensão, por soberba. E aí ela finaliza dizendo assim, caso isso tenha acontecido ou venha a acontecer, meu conselho é que nos deixemos inspirar pela história de Madre Teresa e o meio século de silêncio entre o Cristo e ela. Se Deus não existe, então temos muito o que fazer nesse mundo. Há muita gente de quem cuidar e quem ajudar. E se Deus existe e está em silêncio, é porque ele acredita que dentro de nós habita a consciência profunda e clara da nossa missão, que é seguir em frente, mesmo que estejamos no inóspito Saara. Então, que possamos todos seguir com coragem. Muita paz, bom dia, sigamos com coragem. E que ao retornarmos para as nossas casas no dia de hoje, possamos nos olhar no espelho e dizer assim, eu sou melhor do que quando eu saí hoje de manhã, porque eu tive um dia que me proporcionou grandes e incríveis encontros e experiências. Muita paz. Muito obrigada por me acompanharem nesse caminho. A gente se encontra aqui para outros livros, para outras histórias.